Bom dia, amigos. Estamos aqui mais uma vez no perfil do Trabalho Notável para mais uma live. Hoje recebendo um convidado muito especial e mais que um convidado, um grande amigo, um amigo que eu fiz há não muito tempo, mas se tornou um grande companheiro não só na vida, mas também em várias empreitadas intelectuais, né? E que compõe, junto com o Fabiano Coelho, meu irmão e também parceiro meu aqui no Trabalho Notável, e o professor e juiz Platão Neto, o Quarteto Trabalhista. Né? Já tivemos a oportunidade de publicar 2 livros, né, que felizmente tiveram uma boa acolhida entre os advogados, juízes e demais estudiosos do direito do processo de trabalho, o Reforma Trabalhista, que já está na sua segunda edição, e o Manual Prático das Audiências Trabalhistas também em sua segunda edição. Sejam bem-vindos, todos os que entram aqui pela plataforma do Instagram. O Ney, já acabei de vê-lo aqui, já vou mandar para ele o convite. Está aqui, Ney, já. Vamos ver se ele já entra. E vamos conversar hoje sobre um assunto. Oi, Ney. Antônio Berto, bom dia. Você está em 90 graus, viu, Ney? Pronto, deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Melhorou. É aquela loucura, né? A gente nunca sabe se está entrando no Zoom, se é no Meet, se é no Instagram, se é no Facebook, se é no YouTube. E cada um tem uma posição e vira aquela. É verdade, é aquela verdade. loucura, né? Que Mas tudo bom, bem, que Ney? bom Tudo te ver. tranquilo? Tudo bem, Pois é, graças pois a é. Deus, estamos aí. Que bom te ver, tava com saudade Pois é, da gente pois é. O Ney, conversar. o Ney, na verdade, eu devo confessar a vocês que está pagando uma antiga dívida, que nós já temos algumas semanas, né, Ney? Que as nossas agendas não permitiam esse encontro, mas agora, felizmente, estamos aí com o Ney. Eu estava dizendo para o pessoal, Ney, da nossa amizade, da nossa parceria intelectual, né, da nossa produção. E eu devo dizer também que, o quarteto tem uma coisa muito legal, eu acho, que além da gente ter escrito alguns livros, e precisamos escrever mais, né, alguns projetos aí na cabeça que a gente precisa colocar logo no Sim, papel e publicar, mas nós temos também as empreitadas paralelas entre nós, né, não só com outras pessoas, mas entre nós. E eu e o Ney já fizemos alguns artigos, né, como desdobramentos, basicamente, da reforma trabalhista, mas com abordagens totalmente diferentes. Temos um sobre sucessão empresarial, né, Ney? Que acabou sendo, de alguma forma, incorporado na segunda edição é da verdade. reforma. Né? E temos esse outro que eu me orgulho muito de ter feito, né? Como uma das produções mais criativas e densas, embora com a dimensão, pensando na dimensão de um artigo doutrinário, né? Que foi o artigo que nós dois escrevemos sobre o arbitramento do dano moral. E foi a partir daí que, conversando com você, né, tiramos a ideia, então, de eleger as ideias que brotaram desse nosso diálogo, né, e dessa nossa produção, que saiu lá pela LTR, saiu também pela revista da UDF, né, do Foi, mestrado isso. em Direito da UDF, para a gente conversar um pouco sobre o arbitramento do dano moral, que já é uma coisa complicada, evidentemente, já tem uma complexidade intrínseca, né, em geral, mas que talvez tenha ficado mais complicada ainda quando veio essa competência em matéria acidentária e agravada ainda pelas surpresas trazidas, né, pelos criticáveis critérios, pelo menos em parte, né, ou em boa parte, da reforma trabalhista. Né? Então é sobre isso que a gente gostaria de conversar com os colegas, falando sobre o arbitramento do dano moral acidentário, né, com um papa nessa matéria, que é o Ney, todo mundo sabe, é uma das grandes cabeças aí. Ele conhece muito de tudo, mas o direito ambiental do trabalho digamos, a praia predileta, né, a praia favorita. Eu não sei se ele É já se verdade. apaixonou por outra coisa mais recentemente. Eu sei que ele também tem andado aí pela linha dos precedentes e tudo mais, mas o direito ambiental do trabalho foi, inclusive, o foco dos estudos, né, Ney, nos seus cursos de No pós-graduação, inclusive no doutorado. doutorado, né, e tudo mais. E é por isso, então, que me parece que eu não poderia chamar, não à toa a insistência, inclusive, né? Eu não poderia chamar ninguém mais adequado e apropriado, não só pela amizade, mas principalmente pela bagagem que você carrega aí nessa área e que tenho certeza que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigado, Antônio Berto. Prazer enorme, né, atender ao teu pedido. Né? Eu quero mandar um abraço a todos que estão presentes aqui no canal do Trabalho Notável. Realmente uma atividade, um serviço, um trabalho notabilíssimo, né, que vocês têm feito, né,
de exposição de ideias, compartilhamento de conhecimento. Quero te parabenizar, mandar um abraço para o meu querido amigo Fabiano Coelho, também estou com saudades dele. Essa pandemia nos enclausurou, né, Antônio Humberto? Verdade. Mas é muito bom, sempre é muito bom, tá? Poder estar contigo. E vamos falar um pouquinho sobre reparação de danos, né, Antônio Humberto? É um dos temas, eu considero, assim, cientificamente, a teoria da responsabilidade civil, a ideia de reparação de danos, é um dos temas assim, mais complexos do fenômeno jurídico. Não sei se você percebe, né, Antônio Humberto, há uma dificuldade enorme, porque é muito dinâmico, é muito pulsante, né, está se movimentando sempre, porque os fatos da vida vão sempre acontecendo, né, fatos novos, circunstâncias insólitas, vêm ao judiciário e os juízes e os doutrinadores também estão sempre repensando. Então, eu lembro até de uma expressão do professor Caio Mário, que dizia que a responsabilidade civil ela marcha adiante dos códigos. Então, eis um dos ramos do direito que está sempre à frente, né, do que foi positivado, né, pelo legislador. O direito do trabalho é um pouco assim, não, Antônio Alberto? Não enxergas essa dinamicidade? É um direito jurisprudencial. É um direito jurisprudencial. E o dano moral é um exemplo disso, né, Ney? Porque no Código Civil de 16, ele era uma incógnita, né? Era algo que a doutrina forjou. Foi uma construção da doutrina da jurisprudência, né? Exatamente. Que depois foi abraçado. Exatamente. E mesmo assim, com muita dificuldade, basta ver a compreensão equivocada que o STJ por muitos anos teve, de que o dano moral trabalhista não teria nada a ver com a competência da justiça do trabalho, como se o dano moral fosse um ser extraterrestre sem qualquer conexão com nada, né? Como se fosse um instituto, não é? Aleatório, etéreo, sei lá. Então... Esquecendo, né, Antônio Berto? E eu acho que é interessante dizer assim de início também, que talvez não exista uma relação jurídica mais sensível, né, mais vulnerabilizante aos direitos de personalidade que a relação de trabalho, né? A relação de trabalho, pelas próprias peculiaridades dela, né, de ser uma relação contratual contínua, né, em regra. A vinculação dela se dá no tempo, por muito tempo, o próprio anseio por salário, a vinculação do contratante trabalhador é uma vinculação que a subordinação vulnerabiliza demais, né, o trabalhador, porque ele, na verdade, ele coloca a sua força de trabalho mediante uma contraprestação que é de natureza alimentar, né, Antônio Humberto? E isso potencializa, né, essa vinculação de caráter alimentar, essa contratualidade de trato sucessivo, né, e a ideia da subordinação jurídica, né? Essa equação redunda em um cenário de profunda vulnerabilidade dos direitos da personalidade, assim, numa linguagem do direito civil, né? Nos direitos extrapatrimoniais. Isso está vindo à tona agora, Antônio Humberto, se tu me permite, claro, com os debates fica à vontade. Com os debates da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem se percebido que essa contratualidade laboral, ela sempre colocou de maneira muito sensível essa temática dos dados do trabalhador, que nós não tínhamos a percepção ainda, em razão do direito não ter tido esse avanço, agora está tendo, da proteção da privacidade dos dados, né, do direito fundamental à proteção dos dados. Então, fica mais evidente que a contratualidade do trabalho ela é um locus que coloca em muita vulnerabilidade direitos fundamentais, sobretudo direitos fundamentais extrapatrimoniais, né? Você já disse aí no início, não é só a contratualidade que ela é carregada de dados pessoais, mas é uma contratualidade que, em razão do meio ambiente do trabalho, ela também emerge, ela lança o trabalhador, sobretudo ele, num contexto técnico cujo arranjo, em regra, é exclusivamente patronal, né, Antônio Alberto? Então, claro, quem fixa as diretrizes do meio ambiente do trabalho, os equipamentos, a questão da segurança, equipamento de proteção e tal, infelizmente, essa técnica de arranjo do meio ambiente do trabalho, ela ainda é muito unilateral, pouco democrática.
E isso é mais um cenário de hipervulnerabilidade, Antônio Humberto, né? O cenário da acidentalidade, da doença ocupacional, dos episódios assediantes, enfim. O fato é que a relação contratual trabalhista, repito, ela cria um cenário de múltipla vulnerabilidade dos direitos fundamentais extrapatrimoniais, sobretudo do trabalhador. Por isso, pensar responsabilidade civil no campo trabalhista sempre é muito complexo, sempre é muito polêmico, né? Sempre exige da gente, né, Antônio Alberto? Veja o esforço que a gente fez naquele artigo de ler o que não estava na CLT, porque a gente via a necessidade de ir um pouco além. Então, é um prazer enorme. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. Sem dúvida. E esse aspecto que você tocou, acho que, me parece, talvez seja o aspecto central da questão do dano moral trabalhista e também não deveria ser diferente em relação aos acidentes de trabalho. A confusão em relação ao que a dimensão da subordinação, né? Porque a subordinação ela deveria ser um instrumento funcional do contrato de trabalho, né? Ela é um instrumento funcional no sentido de que há uma necessidade, evidentemente, que você tem uma relação hierarquizada, exatamente porque você tem alguém com os meios de produção e alguém com o capital humano, a força né? de trabalho. A força de trabalho. E a subordinação serve exatamente por direcionamento e organização do uso dessa força de trabalho. O grande técnico-funcional, né? Seria técnico-funcional. Exatamente. O grande problema é que, às vezes, ou muitas vezes, o empregador se esquece que debaixo da capa, ou daquele uniforme, ou daquela proteção utilizada pelo trabalhador na atividade, o ser humano continua pulsante e vivente, né? Ele não abandona as suas condições intrínsecas, e aí é onde, às vezes, há a extrapolação. E no campo da segurança e medicina do trabalho, isso se agrava muito mais, exatamente porque isso pode gerar a perda da vida, ameaça ou comprometimento da integridade física ou mental, né? O adoecimento e tudo mais, e sem falar, e é muito importante, né, talvez você pudesse falar um pouquinho disso também, que quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, é natural que a gente faça uma certa analogia, né, com o meio ambiente em geral, e tenda a pensar o meio ambiente apenas como o aspecto físico, né? Ou seja, as condições de iluminação, de ventilação, as condições ergonômicas, o cuidado com os pesos a serem suportados, tudo mais. É claro que tudo isso tem muita relevância e tem que ser respeitado, mas é preciso lembrar também que o meio ambiente também tem uma dimensão extra-patrimonial ou extra-física, né? Imaterial. Que envolve, exatamente, imaterial, que envolve as questões da psicologia, do equilíbrio mental, da saúde do trabalhador em termos psíquicos, não é isso? Com certeza, Antônio Alberto. Tocaste num ponto importante, que é considerar a abrangência conceitual, jurídica, né, do que é o meio ambiente do trabalho. Porque o senso comum, Antônio Alberto, e infelizmente o senso comum do que é o meio ambiente do trabalho, ele ainda dirige muitos pensamentos, inclusive de especialistas e até de julgadores, né? O senso comum de que o meio ambiente do trabalho é o local da prestação de serviço. Isso. Né? Então, essa ideia de meio ambiente do trabalho como local, como um sítio de prestação de serviço, como o arranjo físico que o trabalhador exerce suas atividades laborativas, é óbvio que esta dimensão integra o meio ambiente do trabalho, é óbvio. Mas ela diz muito pouco do fenômeno. Né? Ela é apenas uma parte do fenômeno do meio ambiente do trabalho. Então, fenomenicamente, ou seja, no mundo dos fatos, na vivência cotidiana, nós sabemos que o meio ambiente do trabalho, o que adoece, isso é muito importante, Antônio Alberto, a construção do conceito de meio ambiente do trabalho, ela é alicerçada em todos os fatores que, direta ou indiretamente, trazem potenciais de lesividade ao trabalhador, na sua dimensão física, material, e também na sua dimensão imaterial. Né? Então, essa ideia de construção humanizada, né, na ideia de dignidade humana, faz com que a gente entenda
que o meio ambiente do trabalho que lesiona, que adoece, que mata, né, também envolve, por exemplo, as técnicas de execução do trabalho, o Uhum. gerenciamento do trabalho, né, a organização do trabalho. Então, qual é o ritmo que você dá a esse trabalhador? O trabalho é monótono, é repetitivo, esse trabalhador faz horas extras exaustivas, Uhum. são concedidos intervalo. Então, todos esses elementos, digamos assim, organizacionais, Antônio Berto, técnico-organizacionais, integram também o meio ambiente do trabalho. E Uhum. o que é relevante dizer, você já antecipou, é que o meio ambiente do trabalho, enquanto fenômeno, ele possui uma peculiaridade muito forte, uma peculiaridade frente às outras dimensões ambientais, que é a dimensão intrinsecamente psicológica, né? Ou Uhum. psicossocial. Então, como o Uhum. meio ambiente do trabalho ele só existe porque existe um ser humano que trabalha e que interage com a natureza e com outras pessoas, o elemento e o componente humano, a escala humana, né, de limite de corpo, de limite de alma, né, limites e imposições de sociabilidade, de satisfação, de autorrealização, tudo isso, todo esse jogo psicossocial também entra nas reflexões jurídicas de meio ambiente do trabalho. Então, quando a gente Uhum. diz meio ambiente do trabalho, sejamos assim, mas de forma objetiva, significa um contexto complexo de uma interação muito interessante, né? Muito Uhum. vívida e pulsante entre elementos naturais, elementos técnicos e elementos psicossociais. É essa Uhum. confluência de fatores que adoece, que mata, né, e que demanda reparabilidades no âmbito seja no âmbito patrimonial, mas sobretudo também no âmbito extra patrimonial. Exatamente. Isso é muito interessante, porque, de fato, às vezes a gente não enxerga, né, Ney, que os episódios, por exemplo, de assédio moral e outras figuras correlatas, né, estão diretamente vinculadas a questões ambientais, laborambientais, para usar uma expressão Ambientais. do seu livro, né? Exatamente. E isso é interessante. Outra coisa que eu queria conversar com você, Ney, sobre, dentro desse tema, Olha o Zé como é que Antônio você Ribeiro aí, vê ó. essa, Abraço, Zé essa... Antônio. Pois, o Zé Antônio, Nazete também passou por aqui, muita gente amiga, Nazete. o Rodrigo, que está sempre Que conosco bacana, aqui, não um vi. abraço a Que todos. bacana. A Nazete também mandou um abraço para Legal. você, passou por aqui já. Rodrigo Abração. Badiani está sempre aqui também. Né? O que eu queria também conversar um pouquinho com você, Ney, que me parece haver uma... aí sim, de novo, você falou agora há pouco, uma expressão que eu utilizo de vez em quando também, de um direito jurisprudencial. Né? Nós vivemos um processo crescente de anglicização, de certa forma, no nosso direito, né? Seja lá na questão dos precedentes obrigatórios, né, que foram expandidos de forma significativa no novo Código de Processo Civil, mas também há, e no direito do trabalho nós somos exemplares nisso, uma construção de diversos institutos ou ideias que acabam se tornando, por força até do artigo 8º da CLT, também como uma fonte paralela, né, de direito do trabalho, né, que é a jurisprudência. Então, como é que você vê nesse aspecto, né, a questão do dano moral in re ipsa? Será que está havendo na nossa jurisprudência uma construção, digamos, racional, ou acaba sendo uma seleção casuística dos casos? Porque é aquela velha história de separar aquilo que é, vou usar uma expressão muito utilizada na jurisprudência, mero aborrecimento daquilo que seja Hum. efetivo dano moral. Então, são algumas coisas curiosas. Por exemplo, alguém falou agora há pouco aqui, eu esqueci de gravar o nome, o atraso salarial, é pacífico que o atraso salarial gera o dano moral. Mas a mesma jurisprudência diz que as verbas, o atraso ou não pagamento das verbas rescisórias não gera, porque existe a multa do 477. Será que não está havendo uma certa confusão aí nessa história? É, Antônio Berto, assim, eu acho que passa muito, em primeiro lugar, por uma compreensão correta do que é dano moral. Você sabe que Uhum. essa foi uma questão muito debatida, né? É ainda muito debatida, mas já temos algum avanço científico. Porque o que acontece, Antônio Berto? De início, a jurisprudência ela reputava dano moral através de um critério subjetivista. Sim. Então, né? Você Então era investigar o sofrimento da pessoa, né? Não é isso? a dor, o É. sofrimento, né? A Isso. angústia. Então, os primeiros passos jurisprudenciais
caminharam por essa senda, uma senda eminentemente subjetivistas. Então, assim, é claro que, não sei se tu deve ter passado por isso, às vezes em audiência, porque o advogado vinha na ideia subjetivista de dano moral, até orientado ao cliente que ele chorasse na frente do juiz. Se não chorasse, não tinha dor, né? Então, assim, a pessoa chorava. Quantos remédios você está tomando? Doutor, pergunte a ele quantos remédios está tomando, se ele sofre muito. Então, assim, essa é uma concepção. E aqui, cientificamente... só um pequeno parênteses, viu, Ney? Só um pequeno parênteses. E como se o dano moral fosse necessário, tivesse que ser atual, né? Como se eu não pudesse ter um dano moral pretérito, indenizável, embora hoje eu esteja bem, recuperado, me refiz aquilo e tudo mais. Ou seja, essa pois não, é só fechar as parênteses. Exatamente. Era uma ideia subjetivista, tanto exigia a exposição de dor e sofrimento, como também exigia que essa dor e esse sofrimento tinham que ser ainda vivenciadas no dia da audiência, né? No ajuizamento da ação. Ou seja, um sofrimento passado, que a pessoa já se recuperou, não seria reparável. Né? Então, você tem razão. Então, aí nós avançamos para um critério mais objetivista, né, Antônio Berto? Que foi a violação de direitos de personalidade. Foi um avanço, né, científico. Ela realmente demonstra que o dano moral independe, é claro que envolve também a sentimentalidade, mas independe da sentimentalidade. A gente pode até dizer, né, Antônio Berto, que a extensão do dano, ela abrange aspectos relacionados à dor e ao sofrimento, mas isso tem a ver com a dimensão do dano. Isso, ou seja, na hora que você vai na dosimetria da reparação, exatamente. Na ideia, né, eu chamo de andebeato, ou seja, na reparação em si. Então, essa é uma linha muito interessante que a gente precisa, que precisa ser colocada, de que realmente a reparabilidade o dano moral é uma violação de um objetivo. Eu me lembro de um processo, Antônio Berto, que o advogado disse que não tinha danos morais porque a vítima não sofreu. Foi um trabalhador que morreu eletrocutado. Então o advogado defendia a tese. Pois ele defendia a tese de que, como ele morreu de imediato, um choque de não sei quantos mil volts, não haveria reparabilidade. Aí é aquela coisa, ou seja, é o exagero da tese subjetivista, né? Então a violação do direito de personalidade foi um avanço na doutrina para reconhecer a conceituação de danos morais no aspecto mais objetivo. Agora, Antônio Berto, você me perguntou do dano em ré ipsa, né? Então, quem não sabe, o que é o dano em ré ipsa? É o dano decorrente do próprio fato, que você não precisa demonstrar. É óbvio que você não vai provar a lesão ao dano extrapatrimonial, porque isso é uma coisa imaterial. Né? É diferente da prova do prejuízo material, né, Antônio Berto? Você mostra aqui que você gastou tanto, né? E o teu prejuízo com o orçamento lá do carro foi de tanto. Então, você vê a diferença, vê quanto é que está devendo. Quando a gente fala de bens jurídicos imateriais como vida, né, como intimidade, como saúde, essa aferição material, físico-material, é impossível. Então, essa é uma dificuldade que nós vencemos no direito, porque antigamente essa dificuldade de aferição da extensão do dano, ela impedia a reparabilidade. Né? Então, você dizia que não era reparável o dano moral porque a sua dinâmica jurídica era diferente do dano patrimonial, você não tinha como aferir. E nós avançamos cientificamente para reconhecer que essa dificuldade de avaliação da extensão do dano extrapatrimonial, ela não impede a reparabilidade. E aí o que acontece? Você lembra que no Código Civil, salvo engano, tá, Antônio Berto, 953 do Código Civil, diz que nas lesões de injúria, difamação tal, o juiz equitativamente, né, ele fixará o valor da reparação. Então, a ideia para os danos imateriais sempre foram que o juiz tenha alguma liberdade. É isso que é a ideia né, de vetor equitativo. Ou seja, ele analisa o caso concreto e, dentro do seu prudente arbítrio, presume-se a sua plena capacidade de entender a situação concreta e de avaliar, né? Avaliar subjetivamente, não, né, Antônio Berto? Avaliar objetivamente no sentido de que ele precisa fundamentar e justificar na sua sentença, no caso concreto, né, quais são os fatos, para ele dizer qual era o valor da reparação.
Então, quando você me diz assim, Ney, há uma divergência, uma dificuldade com relação ao dano em ré ipsa, sempre vai ter, Antônio Berto. Dificilmente nós vamos ter um campo límpido e seguro, como no campo da reparabilidade patrimonial. Porque vão sempre depender de diversos fatores, né? A reparabilidade. Eu, por exemplo, não pagar salário, ela é realmente, você não pode defender a tese que a reparabilidade não se impõe porque tem a multa do 477, né? Porque essa é uma diretriz para o não pagamento na esfera trabalhista, né? Então, é uma multa patrimonial na esfera do direito do trabalho. Aqui nós estamos falando de reparação civil de danos extrapatrimoniais. É coisa diferente. Então, a ideia de existir uma multa seletista não afasta a incidência do direito civil constitucional da vítima de dano de ter reparação. Agora, essa reparação vai sempre ter um elemento contextual, Antônio Berto. Não pagar salário um mês já enseja dano moral. Não pagar 3 meses, né? 4 meses. Então, assim, a meu ver, essas divergências no campo do fato vão sempre existir. O que você tem que ter é razoabilidade, né? Razoabilidade. E aí não tem jeito, né? Realmente nenhum legislador pode nos impor que vai ser a partir do 30 dias, nem o juiz pode ser inteiramente livre. Daí a importância dessa tarifação interessante do 223G da CLT, né, Antônio Berto, que fixou algumas balizas objetivas, onde a gente pode ali tentar estabelecer de maneira mais segura essa reparação de danos, ou a indenização por reparação de danos. Isso, desde que não as enxerguemos, né, Ney, como parâmetros intransponíveis, né? Que o grande problema da tabela, por isso que eu acredito, e no livro a gente trabalha mais ou menos nessa linha, né, que a única forma de salvar o tarifamento 223 é não tratá-lo como tarifamento. É trabalhar com a ideia de que ele é uma fonte de indicações objetivas que podem nortear, né, um caminho inicial para que o juiz construa. Inclusive um rol exemplificativo, né, Antônio? Exatamente. Não é nem taxativo. Né? Há uma série de equívocos, né? E é muito engraçado, Nenê, a gente faz essa abordagem, o detalhe do artigo, né? O artigo definido, né? Quando fala dos bens imateriais tuteláveis do trabalhador, a CLT, na reforma trabalhista, enumera com a intenção de que fosse exaustivo. E quando fala dos bens imateriais tuteláveis do empregador, ele o faz de forma exemplificativa, simplesmente com uma técnica sutil de redação, suprimindo, né, o artigo definido. Quer dizer, dentre outros, aqueles. É óbvio que numa interpretação juridicamente consistente, eu não posso levar a sério essa ideia de restrição, não é? Porque há na Constituição e em tratados internacionais, convenções da OIT e tudo mais, e mesmo na dinâmica dos fatos, como você colocou agora há pouco, né, Ney? Valores imateriais que se agregam àqueles e que não podem deixar de ser reparados. O dano existencial, por exemplo, é uma novidade, de certa forma, né? Uma das últimas descobertas. Há 10 anos atrás, talvez, ou 20 anos com certeza, não se falava disso, da ideia de frustração de um projeto de vida, embora hoje vejamos como uma coisa totalmente lógica, né? E que, no entanto, se eu for levar a sério... Aliás, o dano existencial até que não, porque acidentalmente, acho eu que por acidente, ele até aparece, né, no texto da CLT. Mas outras figuras, como o dano à segurança, o dano à própria vida, né, não é mencionado lá na CLT, o que é absolutamente espantoso. Mas se a gente tem essa ideia, que é a mesma sua, de apenas que aquilo são balizas ilustrativas, sem a ideia de encarcerar, seja na questão do valor, seja na questão das hipóteses, né, aí nós temos realmente um ponto de partida que não tira do juiz, evidentemente, alguma margem de equidade, essa equidade vai estar presente, que não tira do juiz também a necessidade de estar sensível às peculiaridades do caso concreto, é aquilo que você falou. Eu não preciso provar que atraso salarial gera dano moral, mas eu posso provar, como advogado do trabalhador, o sofrimento, em especial, que ele passou por aquilo lá. Exatamente. Suponhamos que para ele aquilo foi alguma coisa que o fragilizou severamente, que o deixou doente,
Porque cada pessoa, né, Ney, é um universo Imaginamos próprio. que ele tem um filho, E né, cada Antônio pessoa Berto? reage de forma diferente, né, a essas situações. Se tem uma situação de vulnerabilidade na casa, um filho com deficiência, uma pessoa que precisa de um trato especial, Exatamente. né? Isso tudo tem que ser Exatamente. Eu me explorado lembro, na Ney. petição inicial. E isso, eu me lembro, Ney, quando já estava, que já há algum tempo que se consolidou essa ideia da inexigibilidade da moral no atraso de verbas rescisórias. Né? Infelizmente, é uma posição, pelo menos no âmbito do TST, bem firme. Mas eu me lembro, em 2014, eu estava convocado na primeira turma lá aqui do meu tribunal, e me apareceu um caso, e para minha surpresa, eu me aventurei a ir contra a maré, né, da jurisprudência do TST, e a turma me acompanhou. Qual que era a situação? Uma mulher grávida demitida na época do Natal. Aí o pessoal se sensibilizou com a ideia de que ali havia, não dando moral em ré ipsa, é claro, mas uma situação que, embora fossem verbas rescisórias, naquele caso concreto, tornou a pessoa de uma vulnerabilidade extrema. Né? Então, tecnicamente, Antônio Berto, é bom que se diga, assim para a nossa audiência aqui, né, que é qualificada, que você não prova o dano extrapatrimonial, mas você prova os fatos que conduzam o juiz ao convencimento de que aquela extensão de fatos verdadeiramente conduz a uma violação de direitos de personalidade. Né? Então, exatamente. Então, você não... atrasou o salário, mas você precisa... Antônio Berto, as peças, não só o juiz, veja que a lei, a reforma trabalhista, ela exige um trabalho artesanal do juiz ali, né? Ele tem que ter muita atenção nos detalhes, ele precisa enquadrar nos incisos. É preciso que isso se reflita no início do processo, na petição inicial e na contestação. De maneira que os advogados, do autor, do réu, eles aprendam a explorar a riqueza dos detalhes fáticos. Exatamente. Né? E saber explorar isso, seja a favor do autor, seja a favor da defesa. Né? Eu peguei um caso, por exemplo, Antônio Alberto, que essa discussão, né, do dano moral e tal, uma pessoa encaminhou um e-mail corporativo fazendo uma crítica aberta a um dos trabalhadores, né? Discutindo a sua capacidade como profissional. Tá? Esse e-mail foi para todos os funcionários daquela empresa, né? Público. 5 minutos depois, Antônio Alberto, a mesma pessoa ela encaminhou um e-mail público dizendo que tinha encaminhado o e-mail anterior, realmente reconhecendo que passou do limite e tal, aquela coisa toda. Né, que reconhecendo que exagerou nas palavras, pedindo perdão, pedindo desculpas publicamente e tudo. Enfim, é óbvio que isso não esteriliza o direito a ser reparado, se existir no caso, né? Mas nós vimos que é uma das hipóteses, né, aqui de atenuação, né? De atenuação. Então, assim, é importante, esse fato, Antônio Berto, muito importante, não foi suscitado na defesa. Só foi discutido na instrução. Eu falei, mas isso aqui não foi trazido. Ou seja, um fato relevantíssimo para o momento de dosimetria da reparação. Ou seja, uma espécie de arrependimento, uma espécie de medida posterior que arrefece, né? Que tenta solucionar, diminuir o potencial lesivo da atitude. Então, assim, essa é realmente uma coisa importante, é que os advogados precisam aprender a ouvir o cliente, explorar todos os fatos da situação e trabalhar nessa riqueza dos fatos. Exatamente para que possa convencer o juiz, não só da existência do dano, mas da existência de fatores agravantes e atenuantes. Exatamente. São extremamente... Às vezes, Antônio Humberto, o debate se enviesa apenas se existe ou não o dano. E os advogados não se apercebem que tão importante quanto é debater os fatores atenuantes e agravantes, especialmente depois da reforma trabalhista. Sem dúvida. Eu não sei você, né? Porque claro que cada região tem um estilo de advocacia mas eu não, aqui onde atuo, né, eu não tenho visto, nem em iniciais, nem em defesas, não só uma explicitação mais clara dos fatos, normalmente as pessoas falam de forma muito lacônica, uma expressão meio guarda-chuva, mas menos ainda, eu confesso a você que acho que nunca vi
nem na defesa, nem na inicial, as pessoas explorarem exatamente aquelas circunstâncias que, e aí nós vamos entrando, vamos fazendo a transição lenta aí para o nosso texto lá que nós construímos, né? Que repete, na verdade, o mesmo drama e o mesmo vício do o Código Penal quando vai falar da dosimetria, em que também ele não deixa muito claros os pesos das circunstâncias atenuantes e agravantes. Mas o certo é que seja para o advogado de reclamante, que quer, é claro, dimensionar o máximo que for possível aquele dano, seja para o empregador, que tem que trabalhar sempre com o princípio da eventualidade, então ele vai normalmente trabalhar primeiro com a ideia da improcedência, mas ele deve apresentar uma tese subsidiária exatamente em relação ao arbitramento. E normalmente o que eles fazem, eu não sei a experiência sua aí, é trazer alguns trechos de doutrina, alguma jurisprudência simpática a ele, você vai achar jurisprudência para os dois lados quase sempre, e termina por aí. Quer dizer, acaba ficando um debate muito raso. E muitas vezes nós juízes também, eu falo nós como coletividade, não me incluo nisso, porque muitas vezes eu faço verdadeiros tratados quando trato de dano moral, mas normalmente os juízes também acabam passando ao largo de toda essa discussão dos critérios e voltamos ao velho e bom juiz de equidade. Invoca-se o juiz de equidade e arbitra-se o dano moral, ou invoca-se uma jurisprudência consolidada em termos de um determinado valor, mais ou menos na linha do que o STJ acabou construindo, né, uma tabela de dor, né, alguma coisa assim, de tal forma que isso me parece que empobrece muito a discussão e torna muito difícil o próprio controle de juridicidade e de compreensão jurisprudencial dessas decisões de fixação do dano moral, do valor do dano Antônio moral. Berto, eu, por exemplo, sou plenamente contra, não me apetece a ideia de criar, digamos assim, tabelas de reparabilidade, né? Toda vez que você fixa uma tabela de reparabilidade, vamos lá. Aqui na turma do Antônio Berto, no Tribunal da 10ª Região, aqui é o seguinte: perdeu um dedo é 5 mil, perdeu 2 dedos e tal. Se o trabalhador não pagou salário um mês é 1.000, não pagou 2 meses 2.000. O problema disso, Antônio Berto, é que o direito ele deve se aproximar ao máximo da realidade. E todas as vezes que você parte para parâmetros como tais, você pressupõe estaticidade. Esses são vetores estáticos e a vida é dinâmica. Então você precisa sempre contextualizar, ver a situação da pessoa. É óbvio que um pianista que perde um dedo é muito mais grave, né, que uma pessoa que não tem a fauna artística. Então, assim, você vai percebendo que no cotidiano, de fato, Antônio Berto, aqui na 8ª Região também não vejo sessões de dosimetria da reparação. Tu vês aí? Eu não vejo. Né? Então, por exemplo, a petição inicial e a contestação haveriam de trazer, pelo princípio da eventualidade, sessões próprias de argumentação voltada para a discussão, né, da reparabilidade. E veja bem, Antônio Berto, nenhum de nós, como juiz, alguém pode dizer porque eles são juízes, eles são contra essas tarifações, porque eles querem... nenhum de nós, eu te conheço, né, o quarteto, nenhum de nós defendemos plena subjetividade do julgador. Não, como também concordamos com plena subjetividade do legislador, né? Então, assim, a nossa ideia, quando a gente construiu aquele texto, conversando, dialogando com o direito penal, foi exatamente perceber que, embora a CLT diga que apenas o que está ali naquela seção seletista deve ser aplicado, é óbvio que não é verdade isso, né? Tanto que nós percebemos que a própria ideia de trazer segurança jurídica com a fixação desses critérios no 223G, ela ainda precisa de muitas comatações de lacuna, né? Sem dúvida. Não é objetivo ali, né, Antônio? Muito pelo contrário, tem muito subjetivismo ali também. Exatamente. Então, quando você, na verdade, eu tenho que publicamente registrar isso, quando foste tu quem trouxe a ideia extraordinária, né? Aliás, como é teu, né? Tudo que tu tens, as ideias que tu tens são coisas surpreendentes, extraordinárias, uma inteligência ímpar. Quando o Antônio Berto me propôs que a gente escrevesse um texto conversando com o direito penal, eu falei: Antônio Berto, peraí, calma, vamos devagar. E depois ele me provou, né, que o artigo 129 do Código Penal, né, Antônio Berto, ele pode servir de referência analógica ao 223G da CLT, né?
E aí eu até Pelo menos em disse, matéria de acidente de trabalho. ou seja, de acidente de trabalho, né? De lesão corporal, provavelmente, né? Isso, E, Antônio Berto, é um texto que eu também sou muito envaidecido de ter escrito contigo, mas a gente ainda não viu essa tese, essa exposição ganhar prática, né? Eu é. até te sugiro que esse texto seja disponibilizado, não só no grupo aí no Trabalho Notável, mas lá no Quarteto Trabalhista a gente disponibiliza Não, esse vamos texto. disponibilizar. E fala um É pouquinho, Antônio Berto, verdade, eu né? sei que tu é o dono o filho é mais Não, teu vou te que falar, meu, mas né? eu devo te dizer o seguinte: não, o filho é nosso, que é isso, não vai negar a paternidade, não. Não existe essa história de meio DNA, não. Hum, Mas eu devo te dizer, Ney, que na verdade, a consolidação daquela ideia, né, ela surgiu a partir de um caso que eu tinha, né, sob as minhas mãos como relator de um processo quando eu estava convocado no tribunal. Então, na verdade, já há alguma jurisprudência incorporando aquelas ideias nossas é, Excelente. sobre o arbitramento de dano moral acidentário. Então, mas é muito pouco, evidentemente, né? E o que nós propomos, o que eu proponho ali, tenho proposto em algumas decisões, é um checklist, né? É um verdadeiro checklist. Você fazer, a partir daquela classificação nossa, e aí o que eu faço? Eu faço a transcrição do texto e eu vou disponibilizar para os amigos lá no Trabalho Notável, dar um jeito de fazer um link, alguma coisa parecida. A partir daquela classificação que nós propusemos, né, procurar fazer esse checklist, porque a partir daí, né, fica mais fácil exatamente essa artesanalização do arbitramento da moral. Nós partimos para o sentido inverso do tarifamento. Eu posso ter o tarifamento como uma baliza. Olha, normalmente eu defiro 5 mil, por exemplo, hipoteticamente, eu defiro 5 mil reais por transporte regular de valores por pessoa não especializada. Vamos supor que seja isso, né? E aí eu parto desse valor médio, que seria o equivalente à pena base, né? Já fazendo esse diálogo com o Código Penal, e vou, então, verificar se há circunstâncias agravantes ou atenuantes, majoradoras ou redutoras, diminuidoras, que possam afetar a gente sair dessa margem de valor médio, de valor inicial, e ir para um agravamento ou para uma mitigação. O exemplo que você deu é perfeito para a gente ilustrar isso, né? A pessoa evidentemente ofende a outra de forma pública e disseminada com um e-mail agressivo, e na sequência, alguns minutos depois, com a cabeça fria, manda um outro e-mail pedindo desculpas, enfim, se flagelando moralmente, dizendo que errou, que não devia ter feito aquilo. É óbvio que isso tem uma função, não de apagar o dano, é como você disse, mas apazigua, atenua, porque a tentativa de apagar o mal feito é um elemento atenuante. Principalmente quando ele vem espontaneamente, nesse caso. Não depois da ação proposta, porque aí não adianta nada. É evidente o propósito aí apenas de tentar criar uma situação artificial, né? E foi a partir daí, dessa percepção, de que nós precisávamos achar algum caminho, que a gente escreveu aquele. E aí, basicamente, o que eu posso passar para os amigos é o seguinte: a CLT, no 223G, procurou ser detalhista, mas ela não foi. Ela foi muito detalhista na questão dos valores. Mas não foi detalhista na definição do que seriam ofensas de grau leve, de grau médio, de grau grave, de grau gravíssimo. E ainda deixou de fora, né, o que quase foi consertado pela MP 808, né, que caducou e deixou de fora, inclusive, a morte. Né? E foi pensando nisso, preparando essas aulas, cursos, que nós viajamos muito nesse período, né, eu, você, Fabiano, Platão, para dar palestras ou para dar cursos em escolas judiciais e ao mesmo tempo fazer a publicidade do nosso livro, do qual nos orgulhamos bastante, né, e a acolhida parece que dá para verificar que não foi exagerada a nossa percepção, né, É verdade. Conseguimos concluir uma coisa bem interessante. E aí, fazendo esses estudos, fazendo um levantamento, me caiu a ficha. Eu que não sou especialista, longe disso, em direito penal, estudei direito penal, como todos nós, bacharéis em direito, temos que estudar, né? Mas nunca fui penalista, advoguei pouquíssimo na área penal, mas me veio essa iluminação, essa intuição, a questão é essa,
de verificar que o artigo 129 do Código Penal, que trabalha com a ideia de lesões leves, lesões médias, lesões graves, lesões gravíssimas e lesões seguidas de morte, poderia nos entregar alguns sinais interessantes. Porque, ao contrário da CLT, o artigo 129 identifica quais são as ofensas de natureza leve, quais são as ofensas de natureza grave, gravíssima. Que pode né? ser aplicada pelo artigo 8º, que pode, né? Exatamente. E quando eu percebi, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com acidente do trabalho. Tem tudo a ver com acidente do trabalho, porque, de fato, nós temos as lesões com as dimensões as mais diferentes possíveis. Desde aquela lesão leve que não deixou sequela nenhuma, aquela lesão leve que sequer originou o trabalhador não se afastou. Dias, exatamente, né? E que aí vai ser até questionável se haveria, né? O acidente houve, evidentemente, mas se haveria impacto ou não. Até situações de deformidade permanente, perda de membros, isso tudo está lá. Quer dizer, o que me surpreendeu nessa descoberta, e fiquei muito feliz quando você, depois da estupefação, aderiu com muito entusiasmo, né, a ideia inicialmente maluca que eu projetei, é que, de fato, há uma utilidade potencial muito grande desse dispositivo para trazer esses parâmetros inexistentes. E, a partir daí, a gente foi além, né? E ainda temos que desenvolver, nós nos devemos aí uma continuação desse texto, né, para tratar um pouco mais, uma forma um pouco mais detalhada, porque era um texto, só para os amigos entenderem, era um texto em que nós escrevemos sobre aquilo que não estava escrito na CLT. Né? Aliás, não é a primeira vez, eu devo confessar que a ideia não é original. Eu já tinha escrito uma coletânea sobre competência de justiça do trabalho, sobre os silêncios da Constituição sobre a competência de justiça do trabalho. Né? É um tema, aliás, que me atrai muito, o silêncio no direito. E ali o que a gente fez foi isso, foi procurar as lacunas, né? O dano moral coletivo, por exemplo, né? E outras coisas mais que a gente tratou lá. Dano então, estético. evidentemente, exatamente. Para um livro, para um texto que se queria um artigo e não um livro, a gente teve que segurar um pouco a nossa onda. Havia, inclusive, prazo para entregar, e havia também um tamanho a ser respeitado. E a gente não podia ir além. Mas há também no Código Penal, aí já no artigo 129, lá nos artigos 58, 59 do Código Penal, pistas muito interessantes também, exatamente nessa mesma direção. Só que lá, né, ao contrário do 129, o estudo na doutrina que eu pude apurar me fez descobrir que lá também, eles que trabalham com isso há muito mais tempo que a gente, né, com a questão da dosimetria, já continua até hoje um grande drama, um grande problema, exatamente o manejo dessas circunstâncias atenuantes, agravantes, pela falta de clareza do dispositivo legal. Então, quer dizer, o Código Penal nos ajuda, em parte, porque ele nos traz pistas interessantes e que podem ser utilizadas. Lembremos sempre, um pequeno parênteses, que a CLT ela não manda aplicar o direito civil como fonte subsidiária, nem o Código Civil, ela manda aplicar o direito comum. Como também o 769 não fala em direito processual civil, fala em direito processual comum. Então, quando eu falo em direito comum, é o direito que não é o direito do trabalho. E aí o direito penal entra com toda a força. Aliás, ou alguém tem dúvida de que o direito penal sempre nos ajudou nas questões que envolvam a principiologia e os requisitos para a configuração da justa causa. Sempre foi, verdade, né? Sempre foram auxiliares luxuosos. Então, me parece que nessa questão do dano, pelo menos do dano moral acidentário, parece que há muita utilidade no uso desses parâmetros do 129 para a descoberta dos graus de gravidade e tentar construir, embora seja angustiante essa parceria, porque lá também é problemático, mas procurar também buscar subsídios do Código Penal na questão da dosimetria, exatamente para esse processo procurar ser o mais objetivo possível nesse aspecto. Não é o processo objetivo no sentido de esquecer as características dos casos concretos. Né? Entendo que eu não estou discrepando em nada do que o Ney falou. Mas eu posso, a partir desses dados fáticos levantados, procurar uma grade de quesitos, né? Uma quesitação, como se a nossa sentença naquela parte fosse uma espécie de perícia, e a partir dela respondermos a essas perguntas. Houve tentativa de superação do problema? A questão era reversível, não era? O dano era grave ou não era? A ofensa foi pública ou foi restrita? Quanto tempo de extensão aquilo redundou? Porque é outra tese que eu já vi, né? E até em jurisprudência, lamentavelmente, dizer que como o trabalhador se recuperou, não há dano moral a reparar. Quer dizer, a pessoa ficar 2 anos afastada,
felizmente, Ou conseguiu se então, recuperar Antônio plenamente, Berto, não houve dano moral, porque, afinal de contas, ele se recuperou plenamente. ou então o equívoco de confundir as instâncias e dizer que como o Aham. trabalhador não se afastou por mais de 15 dias, né, não Uhum. haveria reparação civil, ou seja, Sim, sim. confundindo acidente de trabalho no âmbito previdenciário com Isso, reparação civil de dano. Então, exatamente. Antônio Berto, muito bacana. Olha, esse texto, eu também vamos disponibilizar esse texto, né, Antônio Berto, para o pessoal, porque, veja Vamos. bem, é uma tentativa exatamente de trazer segurança jurídica no campo das distinções esquemáticas entre o que é lesão leve, o que é lesão média, lesão Isso, grave e gravíssima, que a CLT não diz. Então, há uma omissão isso. seletista que é suprida, segundo a nossa proposta, pelo artigo 8º da CLT, invocando o direito comum penal. Né? Então, Uhum. é um exercício bem interessante de diálogo de fontes, né? Aqui no âmbito da Exatamente, reparabilidade do dano exatamente. trabalhista. E se tu me permitir aqui rapidamente, eu estou com o texto aberto, então a gente propõe grau leve, por exemplo, lesão corporal simples que não resultar em incapacidade laborativa por 15 dias ou mais. Grau médio, lesão corporal simples que resultar em incapacidade laborativa entre 15 e 30 dias. Né? Uhum. Grau Uhum. grave, a lesão corporal que resultar em incapacidade laborativa por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. E grau Uhum. gravíssimo, aí vem lesão corporal que traz incapacidade laborativa permanente, doença incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. Isso, Então, exatamente. para as hipóteses que são mencionadas no Código Penal, no artigo 129, parece-nos que verdadeiramente há parâmetros mais seguros e objetivos para a gente suprir. Isso é importante por quê, Antônio Berto? Porque, por exemplo, num caso concreto, eu cito isso nas aulas, né, e nas palestras eu citei bastante. Eu peguei um caso, Antônio Berto, em Tucuruí, que o trabalhador ele sofreu um choque elétrico e perdeu todos os membros, superiores e inferiores. Então ele perdeu os Uhum. Uhum. braços, perdeu as pernas e literalmente ficou só o tronco, né, e a cabeça. Né? Uhum. Então ele estava numa cadeira de roda especial, uma situação muito, muito difícil. Sobreviveu, mas ficou nessas condições realmente muito limitantes. E o advogado, na época não havia ainda, foi antes da reforma trabalhista, mas eu me lembro que uma das discussões foi exatamente sobre a intensidade da lesão. Então, imaginemos que no âmbito da argumentação já da reforma trabalhista, o autor diga que o acidente foi gravíssimo. Uhum. Mas o advogado da empresa disse que não é gravíssimo, é grave, porque ele não morreu. Se Uhum. tivesse morrido, teria sido Uhum. gravíssimo. Então você Uhum. vê as dificuldades que nós temos Sim, na sim. prática de enquadrar, né, Uhum. nessa arquitetura de leve, médio, grave e gravíssimo. Então, Exatamente. o nosso legislador reformista, ele não se preocupou, né, em nos ensinar como fazer esse enquadramento. Então, esse Exatamente. enquadramento depende da equidade, né, mas ele também vai depender da analogia nesses casos que nós temos lesões corporais e a questão do aborto, né, também. Então, É. é bem interessante. Agora, Antônio Berto, tem uma outra tese muito bacana que a gente defendeu, Uhum. que é do mínimo implícito, né? Ah, sim, essa também é Que é muito interessante. interessante. A Isso, gente critica o isso, teto, porque a gente isso. acha que é inconstitucional, mas Aham. muitos julgadores e advogados não percebem que há, sim, um piso implícito. Você não pode Exatamente. nunca fixar um valor reparatório que seja enquadrado nas faixas anteriores. Você tem que Isso, sempre na faixa botar. máxima da imediatamente anterior, né? Fala um Porque senão não pouquinho tem disso aí, Antônio sentido. Beto. Essa outra ideia é interessante, né? Que nós temos um escalonamento lá no 223G, né? Em que ele coloca por salários contratuais, né? Até tantos salários contratuais, até X, até chegar aos 50 salários, que seria o máximo, né? Só que só faz sentido esse escalonamento se eu considero que implicitamente, se eu considero grave a ofensa, o mínimo que eu posso fixar é o máximo mais um centavo da Do faixa médio. do grau médio. Não tem, né? Porque senão eu simplesmente eu equiparo, eu assimilo uma figura na outra. E isso não me E parece. viola literalmente a lei, né? Você Exatamente, viola. exatamente. Então, por isso que a gente defende
Essa A gente ideia. até coloca, Antônio Berto, com exemplo, por exemplo, um trabalhador que tem um salário contratual de R$ 2.000, então se o juiz, no momento da sentença, ele no momento da dosimetria, ele enquadra como grave, então, segundo o texto da lei aqui, o grave é até 20 salários contratuais, né? Ele Isso. não ele precisa fixar um valor de reparabilidade que seja, no mínimo, maior que o máximo da faixa anterior, que é a média. Exatamente. Qual é o máximo Exatamente. da faixa anterior da média? 5 salários contratuais. Sim, Então, se um sim. trabalhador ganha R$ 2.000, nesta hipótese, se nós enquadrarmos como grave, a reparação nunca poderá ser Inferior. menor, igual ou inferior a R$ 10.000. Exatamente. Tem que ser Exatamente. sempre. Essa é uma coisa, Antônio Humberto, que não é discutida nos processos, e muitos colegas, na hora de fixar a reparação, eles têm medo da história do teto, mas às vezes não observam, e aqui é um parâmetro bacana, interessante, a história do mínimo implícito, né? Ou seja, ele Exatamente. enquadra na faixa grave, mas ele repara na faixa do médio. E isso é uma incoerência. Cabe até embargo, viu? Exatamente, exatamente. Mas é isso. O pessoal está perguntando aqui, eu vou disponibilizar Ah, isso no Instagram, e o Ney provavelmente vai fazer o mesmo. E no Trabalho Notável nós temos uma página que nós estamos começando a publicar algumas coisas lá no Facebook. Eu vou procurar também inserir lá, né? Além do Telegram, do pessoal que acompanha o curso nosso e outras listas aí Antônio de Humberto, meio-dia, alunos, hein? de amigos, Meio-dia já. professores. Pois é, já estamos estourando, já estamos estourando. Então eu já vou deixar lá, né? Essa live vai ficar gravada, como sempre faço, em especial porque ela reúne duas coisas, que é a presença do Ney, um grande amigo, e também um assunto que me parece muito interessante e que de repente ele até marque uma segunda rodada, Ney, para conversar sobre outras coisas. Tem Pode. muita coisa que a gente pode conversar sobre acidente de trabalho. Ficando nesse Falar tema, né? De acidente de acidente de trabalho, né? trabalho e da própria Exatamente, porque reparabilidade é como algo regida na muito CLT, né? interessante. O doutor Exatamente, Valdir exatamente. Florindo Então eu aqui, nosso queria. confrade da academia. Ah, Abraço, doutor Valdir. sim, isso, grande Valdir Valdir. Florindo. Então, Abraço. isso. Eu queria deixar, então, Ney, antes que a live caia, né, deixar um meu agradecimento especial a você e agradecer aos amigos aí pela participação intensa e permanente e desejar aí que nós tenhamos outros encontros virtuais enquanto a pandemia não passa e a gente não pode se rever pessoalmente, né? É verdade. Obrigado, meu amigo. Satisfação, você pode contar comigo. E é sempre um prazer, viu, debater, conversar contigo, aprender. Muito bacana mesmo. Abraço em todos que estão aqui. Eu estou vendo muita gente conhecida. Obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Vai ficar gravado, né, Antônio Berto? Depois eu vou Vai puxar ficar. e botar lá no meu. Não, vou Fica aí gravar o agora. Ney Maranhão também, né? No Instagram, Isso. quem quiser seguir. E Acompanha o o meu Ney canal no Maranhão, quem não YouTube, segue ainda. E o canal no Professor Ney YouTube, né, Ney? Maranhão. Professor Isso. Ney Maranhão. Né? Então não se esqueçam aí de acompanhar o Ney também, grande amigo e uma pessoa inquieta do ponto de vista intelectual. Está sempre produzindo, sempre refletindo. E é por isso que nós temos um espaço bom aí de interlocução, seja para escrever, seja para conversas como essa que nós tivemos hoje. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde a todos. A Nazete está passando aqui de novo, deixando um parabéns para nós, Ney. E muito obrigado a todos. E, como disse, Exatamente. ficará gravada. E desejo um ótimo dia para todos nós. Obrigado, Nazete. Abraço, pessoal.